estamos aqui com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Piauí, delegada Andréa Magalhães, ela que é mulher, aguerrida, forte, competente e que gosta de trabalhar. E nós estamos aqui para tratar de um tema com ela que é importante, que é a segurança pública. Delegada Andréa Magalhães, como é que você avalia esse quadro crítico em que se encontra a segurança do Estado? Como eu dizia aqui há pouco tempo, antes de gravar com a senhora, a população não tem medo de fila do SUS, não tem medo da falta de vaga nas escolas públicas, mas tem medo da violência. Como é que a gente resolve isso, doutora Andréa? Qual é a opinião do sindicato da senhora nessa questão, nesse momento tão crítico? Bem, primeiramente, nós é que agradecemos a oportunidade, uma vez que é um site importante, né, de pautas jurídicas. Então, vamos aqui tentar dar uma contribuição. Bem, no tocante à segurança pública, não é de hoje que o sindicato vem denunciando de várias maneiras, né, o clamor, o sinal de alerta, né, que a segurança pública se encontra. Quando você coloca que a população hoje sente mais a ausência da sensação de segurança do que mesmo a ausência de outros segmentos do Estado, isso significa sinal de alerta máximo. Sinal vermelho já acusou, a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo está refletindo isso, é porque ele está sentindo isso na pele. E mais do que ninguém, porque o cidadão comum, ele mal consegue dar conta de pagar seus impostos e sobreviver. Quiçá ter uma condição de ter uma segurança de maneira mais particular. Então cabe ao Estado suprir de maneira eficaz essa situação. Então, quando o povo chega a dizer que eu não me sinto segura, quem faliu foi o Estado. O Estado fale desde a sua base, desde a base familiar, estudantil, e na política também passa aí pela prevenção, até chegar também na de repressão. Então, cabe a nós, operadores da lei e do direito, e também cidadãos, aí eu chamo todos a responsabilidade e a consciência de que temos direito, não devemos nunca se acostumar com a violência, e temos que cooperar no Estado que dê meios para os operadores de trabalho para que isso, de fato, seja debelado. A Polícia Civil do Piauí é uma das polícias mais preparadas deste país. E aqui eu cito o exemplo do delegado Bareta, delegado experiente, competente. E ao lado, claro, do delegado Bareta, vários delegados jovens, com vontade de trabalhar. Nós temos a exemplo também da própria delegada, presidente do sindicato aqui, a doutora Andréa Magalhães, que é uma delegada aguerrida, firme, forte em suas atitudes, mas parece que falta sim um certo apoio para que essa preparada polícia realmente mostre mais serviço para a sociedade. É verdade. É isso mesmo, doutora Andréa? É verdade. E não é de hoje, né? Há 4 anos, há mais de 4 anos e meio, precisamente quando até eu tinha acabado de assumir o sindicato, né? Eu busquei já a conscientização dos governantes, dos gestores na pauta da segurança. Inclusive cheguei a pessoalmente ainda, quando eu então ainda era senador, procurar o atual governador e entreguei em mãos um esboço de um plano de segurança. E de antemão lhe digo que ele era simples, mas muito eficaz. Mas infelizmente não foi dada a devida atenção. Ponto máximo desse ponto de segurança. Eu falo o máximo que eu digo em atenção à situação. Não existe fórmula mirabolante, não precisa. Muito menos nenhum plano de aparelhamento total estratégico. Isso aí é consequência. Mas o que precisa simplesmente é a identificação das causas e principalmente a efetivação dos meios para que a gente consiga combatê-las. Isso é o mínimo que qualquer plano vai ter que ter. E como é que a gente tensionava trazer isso? Trazer todas as pessoas que operam, que são protagonistas do cenário da segurança pública, desde a população, desde a situação básica. Eu cito lá no plano, Cecília, a situação da iluminação pública. Trazer todos os segmentos, a responsabilidade, trazer o Estado, o município, população, sociedade civil organizada, OAB, Ministério Público, Poder Judiciário, igrejas, todos os segmentos, para trabalhar desde a causa básica, que seria a causa familiar. Eu digo que a polícia ela só age quando tudo falhou.
Quando o Estado, de alguma forma, falhou, e aí a polícia vai ter que agir. Então, aí a gente, nessa situação, vai Seria precisar uma dos espécie meios. de prevenção. A senhora entende que para evitar tudo isso tem que ter essa prevenção. Tem que ter a conscientização, que eu acho que é anterior até à prevenção. A partir do momento que a gente conscientiza, né, a população, certo? Que tem que ter o seu compromisso, sua parcela de contribuição, para que todo o sistema opere, a gente vai conseguir trabalhar da melhor forma. Mas, hoje, o que é que acontece? A população não está dando sua parcela, por quê? Porque ela não se sente amparada. Você nunca vai bater na porta numa situação de extrema necessidade daquelas pessoas que você sabe que não vão abrir. Você vai bater na porta daquelas pessoas que possivelmente vão lhe dar um amparo. E hoje é isso que está acontecendo. A descrença da população no Estado. Eu digo o Estado. Nós temos à frente da Secretaria de Segurança, doutor André, um capitão da polícia. Um homem tido enquanto capitão na farda, um homem aguerrido. O capitão Fábio Abreu, hoje deputado federal. Mas parece que a questão da gestão não está dando muito certo. A quem se atribui isso, já que ele é um homem de experiência, um homem de campo? Eu particularmente atribuo que polícia e política elas têm que se manter em polos independentes, com o devido respeito, certo? Tanto às condições políticas como às condições, né, de polícia, certo? E que elas não podem nunca se misturar. Um gestor ele tem que ter independência na pasta, seja qual for. Se ele não tiver autonomia de chegar aos gestores políticos... Está faltando ao capitão Fábio Abreu, deputado federal hoje? Eu atribuiria não só ele, como outras pastas também. Eu vou dentro da minha própria instituição. O nosso cargo de delegado-geral, ele deveria, a exemplo de outros cargos, né, de natureza, de carreira jurídica, ser através de lista tríplice. E por que não? Esse cargo... Daria independência no seu entendimento. Ele tem que ter independência, ele tem que ter autonomia de chegar no gestor político e dizer: a minha situação da minha pasta é essa. Eu realmente não tenho como efetivar isso, porque eu preciso dos meios. A senhora entende que o dedo político, essa ingerência política, ela atrapalha a questão da polícia? Ela inviabiliza. A partir do momento que o gestor ele não tem uma autonomia de chegar para o gestor público, né, de pastas institucionais, se ele não tem autonomia de chegar a um gestor político com franqueza, com liberdade, certo? E com segurança de dizer a verdade, ele vai conseguir os meios, ele jamais vai conseguir viabilizar nenhuma pasta. A Polícia Civil do Piauí é uma das mais preparadas do país. Mas competir com o crime organizado, nós falamos aqui, realmente dá para comparar essa questão de armamentos, de preparo, de material humano, como a senhora fala aqui. Essa questão é muito séria. Como é que o sindicato tem cobrado isso das autoridades? Para poder combater o crime, tem que estar acima do crime. No que tange a armamentos, por exemplo, a carros, a veículos, a todo esse aparato de material. Como é que a senhora avalia essa situação? Bem, primeiramente, eu até costumo dizer que aqui no Piauí parece que a gente ainda está fazendo polícia facão, certo? Não que, digamos assim, seja desmerecedor a gente fazer, e a gente tem a obrigação e a gente tem a consciência e tem a força de vontade de fazer acima de qualquer circunstância ou no caso de situação totalmente adversa, mas não é o ideal. A gente precisa dos meios, né? E é isso que nos falta hoje. Material humano, como você bem falou, nós temos. A gente tem uma polícia super preparada, tanto jovens como os mais antigos, que têm a experiência, que têm o know-how, que sabem fazer, sabem buscar, como os mais novos que estão entrando com toda garra, com toda a força de vontade. Mas infelizmente nos faltam os meios básicos, condições básicas. Ainda continuamos com delegados respondendo 10 cidades. E o pior não é só ele responder por 10 cidades. Nessas 10 cidades, muitas não têm sequer um posto, uma delegacia. O delegado tem que prestar o serviço em outro local. Não tem policial, não tem viatura, falta combustível. Então, quando o crime acontece, a gente tem que dar o pronto atendimento. E como é que eu vou dar aquele pronto atendimento se eu não tenho sequer como dar um atendimento?
Então é essa situação. E eu fico muito triste, porque não é de hoje que a gente bate nessa tecla. Não precisa fórmula mágica, não precisa de um plano mirabolante de segurança pública para dar justamente, primeiro, para identificar as causas, por que o sistema está dessa forma, e segundo, solução. Por quê? Porque a solução ela é básica e ela passa primeiramente sobre a situação de estrutura e efetivo. Bom, e nós estamos também aí, como eu falei no começo, bem próximo de um ano eleitoral, né? Findando 2017, delegado. E nós temos aí 2 candidatos à presidência da República. E segurança também depende muito da estrutura nacional, do que diz respeito a um plano nacional. Geralmente se segue isso. Apesar da liberdade dos estados terem que cada um elaborar seu próprio plano, mas nós temos aí 2 candidatos à presidência da República, o Lula, já conhecido da nação brasileira, e do outro lado nós temos um capitão também do Exército Brasileiro, que é o capitão Bolsonaro, melhor, Jair Bolsonaro. A senhora acredita muito nessa ideia desse candidato à presidência da República, especificamente, que eu trato dele porque ele diz que quer armar o povo. Resolve? Olha, eu particularmente, eu ainda não me debrucei sobre qualquer escolha do ponto de vista político. Eu acho que, mesmo porque seria antecipar demais, né, qualquer elemento de convicção. Mas eu sou muito temerosa com qualquer ideia, no tocante de qualquer coisa que venha trazer mais violência. No ponto de vista do que você tocou sobre armamento, sobre armar a população, eu acho perigoso. Do meu ponto de vista, como pessoa e também como operadora da segurança pública. Eu acho que existem ainda outras etapas que devem ser sanadas dentro do cenário de segurança pública, para então a gente verificar se essa seria ou não a melhor forma. Mesmo porque eu acredito o seguinte, que uma política de conscientização, certo, do povo, de maior rigor, eu não digo nas leis, eu acho até que a lei é muito dura. Quando ela quer ser dura, ela é dura. Apenas eu acho que ela não é cumprida como deveria ser. Então não é o sistema que está errado. O sistema não está funcionando porque não é dado meios para ele funcionar. Então eu ainda acredito nisso, que dando meios de trabalho para a polícia, dando meios para a educação trabalhar a conscientização, dando meios para o sistema prisional, de que ele tem que fazer uma triagem, tem que seguir a lei, vamos dar uma estrutura para isso. E cobrando, eu sou totalmente a favor, como eu falei, pelo caráter pedagógico da pena, que o preso trabalhe para manter sua própria dignidade como ser humano, que o trabalho dignifica. Não estou falando trabalho escravo, não escravizar ninguém para trabalhar, não. Mas por que não ele trabalhar para se manter, para manter o sistema prisional funcionando, e por que não também indenizar a vítima? Aí vem o caráter pedagógico da pena. Não simplesmente ele ser enjaulado, porque as celas são basicamente umas jaulas, e são colocados como animais, sem nenhum respeito a nada. Como é que você pode imaginar, porque a base de toda e qualquer relação é o tratamento, é o respeito. Como é que você começa já marginalizando ainda mais um ser humano, um cidadão, que também é detentor de direitos e deveres, se você o trata como um animal? Aliás, muitos animais não são tratados dessa forma. Então, como é que a gente pode exigir ou pensar que o futuro vai ser diferente se a gente só faz tudo igual? Verdade. Bom, pauta judicial, que é aproveitar aqui para agradecer a doutora Andréa Magalhães, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil. Claro, o espaço está sempre aberto aqui a ela, ao sindicato, que nós acreditamos na justiça, nós acreditamos no trabalho da polícia também e, consequentemente, agradecer aqui por essa entrevista que realmente tem um conteúdo muito profundo. Muito obrigado, delegada. Eu agradeço, desde já, fico aqui sempre à disposição. Sempre qualquer pauta que for questão da segurança pública, estamos aqui porque esse é o nosso mistério. Obrigado.